Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesc em Pauta. Neste mês de março a gente está trazendo muita informação aqui sobre as mulheres e hoje a gente vai falar sobre o dia, uma lei, na verdade, de autoria do deputado Alterno Moraes, que é o Dia da Mulher Ferroviária, né? Dentre tantas outras profissões que já são comemoradas, para elas é uma conquista. Teve um evento aqui na casa muito interessante e a gente vai falar sobre liderança feminina, né? A gente vai falar como é que mulheres atuando em ambientes onde a predominância é masculina, como é que é isso, né? A gente vai aprender um pouco com a Natália do Prado, ela é assessora executiva da CPTM, você já conhece, se você é da capital paulista ou de mais de 20 cidades que essa companhia paulista de trens metropolitanos atua, 1.900.000 pessoas que eles transportam todos os dias. A gente vai entender com ela aqui as conquistas, tudo que tem voltado às mulheres. Obrigado, viu, Natália, pela sua presença. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Convidaram um homem aqui, mas você sabe que uma vez, para fazer esse programa sobre a mulher, eu fui num evento de mulheres, elas falaram assim, olha, a gente quer que os homens estejam presentes em tudo, porque a gente mulher falar para mulher também, a gente não quer, né? É como você pregar no deserto. Não é verdade? Então é importante que tenha essa soma, né? De mostrar que, apesar de diferentes, todos podemos caminhar juntos. Uhum. A gente conversava antes de começar, né, e eu falava com a Natália, né, porque a mulher, às vezes a gente, quando se trata de preconceito, é difícil de evoluir, né? Na tecnologia a gente evolui muito rápido, né? Mas os preconceitos, você pega tempo lá da Bíblia até hoje, tem coisa que é igual, né? A gente evolui devagarinho. Então, você conversava com ela, falava, poxa, às vezes uma mulher chegar numa reunião que tem 10 homens, de cara já é um pouco do impacto. Você enfrenta isso até hoje? Sim. Então, na verdade, eu estou na CPTM há 5 anos, mas eu tenho de serviço público longos 34 anos. Nossa. E é incrível que, durante todo esse período, em muitos momentos, você se deparar com essa situação. Uhum. Se você ocupar, então, um cargo de chefia, você percebe, assim, um espanto, né, digamos assim. Mas, na medida que você vai evoluindo e vai mantendo um contato com as pessoas, é totalmente possível de ver que nós não somos iguais, somos pessoas diferentes, mas nós podemos caminhar juntos para encontrar a melhor solução para aquele determinado projeto, programa, sem problemas. Você sabe que para fazer essa pauta aqui, Natália, estava lembrando de algumas questões, né? Que a gente precisa estudar um pouco a história, a questão cultural, para ver de onde é essa raiz, né? Você vai arrancar uma árvore, ela tem umas raízes profundas, você tenta arrancar, não sai mesmo, o negócio está arraizado. Por que eu digo isso? A questão do voto feminino, a mulher não votava. Se você tem um filme, por exemplo, numa dessas plataformas, que é muito bacana, falar de uma mulher que, acho que era 1800, não sei, que ela queria advogar e ela tinha que advogar pelo irmão dela, né? Talvez que você conheça essa série aí. Que advogado não podia, tinha que ser homem, né? Então, assim, tem raízes culturais essa questão, né? Totalmente. E se nós pensarmos, eu acho que o grande jargão que sempre existiu, não é só aqui no Brasil, né? Eu acho que mundial, isso não é coisa de mulher. Então, a ideia de que a mulher, isso lá atrás, preparada para ser a pessoa do lar, a mãe, a esposa, e essa questão dela para o mercado de trabalho, para que possibilitasse ela ter outras profissões e avançar, é algo que ainda estamos construindo, mas a gente já percebe a grande evolução. Uma importante referência disso diz respeito a nós que estamos na CPTM, uma importante modal de mobilidade urbana, onde por dia 54% dos nossos passageiros são mulheres. São mulheres que saem para trabalhar, a gente realiza pesquisas como a pesquisa Voz Feminina, para a gente tentar ouvir, entender esse mercado de mulheres, entender como elas se portam, coisas que elas gostariam que nós fizéssemos enquanto prestadores de serviço. Então, o que eu acredito? Que a história mesmo da ferrovia, ela mostra assim, é muito importante, a gente agradece muito o deputado essa homenagem, que ela é muito justa para as mulheres, porque é um ambiente predominantemente masculino. É feito através de concurso público, às vezes tem um percentual pequeno de indicações, mas até para você ter essas indicações, você precisa ter um perfil técnico que prevaleça para você poder ocupar aquela vaga. Você sabe que eu estudei no Senai e era ajustagem e ferramentaria, tornearia, né? E talvez quem for da área conhece. E tinha uma menina, acho que tinha 800 alunos, e tinha uma menina que decidiu ser ferramenteira.
E era um buchicho, isso foi na década de 80, né? Olha, você que sabia que tinha uma menina ali que é ferramenteira, né? É estranho, né, a gente? É para todo mundo, né? Porque fala, pô, uma profissão que só tinha homem, no lugar que só tinha homem, né? E a princípio parece assim que, pô, aceitaram, né? O negócio. Você acha que isso é um preconceito? É falta de informação? É a questão cultural que a gente não aceita? Então, mas na verdade, o que eu acho que a mulher pode ser o que ela quiser. E no momento que nós caminhamos para isso, na medida que ela tem essa consciência, ela vai buscar. Certo. Um exemplo clássico, que é até triste, mas engraçado, vou dar um exemplo para vocês na ferrovia. Existia um maquinista. E a gente tem umas gravações, né, que são os avisos sonoros. Você está parado, aguardando a movimentação do trem à frente. Só que essa gravação, muitas vezes, são vozes femininas. Mas não necessariamente o maquinista é uma mulher. Então, eu mesma já ouvi falando assim, mas essa mulher tá demais hoje. Ela tá parando demais. Por que essa mulher parou? E na verdade, não tem nenhuma relação, né? É só um aviso, não é que era uma. Mas hoje nós temos na ferrovia mulheres em todos os segmentos. A gente é uma empresa com 6 mil funcionários, com um quadro de 20% deles são mulheres. E que elas ocupam diferentes cargos, não só na parte administrativa, mas operação, manutenção, engenharia. Nós estamos em todos os setores da empresa. Interessante. Você me falava, eu não sei se é o índice da liderança ou de mulheres, que é acima da média. Sim. A atual gestão do CPTM, ela tem um cuidado muito pensando na questão de governança. E os nossos indicadores, apesar de termos 20%, que é um número pequeno, considerado dentro desse universo masculino, mas dessas daí, 24% delas ocupam cargos de chefia, cargos de liderança. E esse é um número que equivale a países da Europa. Se você olhar os indicadores da B3, a média no país são 14% de mulheres de liderança, seja principalmente no setor privado. Então, isso mostra uma vontade da empresa de também dar um protagonismo para a mulher de acordo com a excelência dela no trabalho. Você tem mais de 2 décadas aí, só no setor público, né? Mas não pergunta a minha idade. E atuando em muitos cargos de liderança. Você sabe que eu já fiz um programa aqui, a gente já fez vários sobre, por exemplo, a mulher que recebe um fio-fio na rua, né? Fio-fio, as mulheres não gostam. E aí falam, poxa, como é que um homem se sente no lugar dessa mulher? É difícil ele se colocar, muito difícil. Ele não vai entender nunca o que essa mulher está passando, porque naquele momento ela tem vários níveis, ela pode se sentir até assediada por um homem, às vezes aquilo não é nada. Mas às vezes, por exemplo, um homem heterossexual, que eu já vi, que ele um homossexual mexe com ele fica super irritado se ele não gosta. Então, eu faço essa comparação porque é difícil a gente se colocar no lugar da mulher quando há um assédio, quando há um preconceito, há um desrespeito. O que você, ao longo da sua carreira, você pode dizer que é desagradável para a mulher em relação, seja na liderança ou no trabalho, algum tipo de brincadeira, algum tipo de abordagem? Olha, é bem complexa a sua pergunta, mas muito pertinente. Na verdade, assim, nós enquanto mulheres, então eu não estou falando da questão ferroviária, estou falando eu, Natália, pessoa física. Você percebe, claro, eu acho que não existe uma mulher que não tenha sofrido algum tipo de assédio. Seja ele através do transporte, ou às vezes um assédio moral dentro do ambiente de trabalho. A gente tem uma cultura muito machista e que eu percebo ao longo da minha trajetória profissional que isso já melhorou muito. Então, uma consciência, eu vejo assim, homens mais velhos que ainda têm uma postura um tanto radical, mas por outro lado, você percebe que existe essa mudança de cultura, porque às vezes é até involuntário. Às vezes, por exemplo, no que você falou da pergunta anterior, de o cara fazer uma piada ou alguma brincadeira do universo masculino, que às vezes eles até esquecem que tem uma mulher ali dentro. E muitas vezes eles pedem até desculpas por você estar ali, dele ter feito alguma fala indevida ou alguma questão. Agora, segundo a ONU, para nós termos uma equidade de gênero a nível de direitos, e isso passa porque é um leque enorme, nós precisamos de mais 200 anos. Então, a gente percebe que é um
um longo caminho a ser percorrido. Mas eu acho que hoje a mulher já consegue se posicionar melhor. E até com uma forma dela reagir diante de alguma situação, seja de importunação sexual, seja de um assédio moral. Eu acho que estamos mais preparados. Vai se avançando. E a gente fala sempre no binômio educação-punição. Quando se fala em punição, a gente pode... Educação também pode ser da lei, mas a lei geralmente é que pune. Você, no caso da CPTM, transporta 1.900.000 pessoas por dia em mais de 20... Quantas cidades? São 18 municípios. 18 municípios. O grosso mesmo, acho que é na capital, né? Que vem das cidades vizinhas, né? E trabalho, né? Essa mobilidade. Né? Ali, por exemplo, subindo para a Zona Norte, ali tem, acho que o trem vai para lá, né? Na cidade de São Paulo vai até Pirituba, que é a linha 7. Mas ela vai até Jundiaí. Jundiaí e passa por Franco da Rocha, que tem uma quantidade grande de gente de lá. E de todas as áreas, Zona Sul, Zona Leste. 1.900.000 pessoas, ela me deu um número aqui que 54% são mulheres. A CPTM, você falou que ela dialoga com as mulheres para saber as demandas, né? O que tem sido feito? A gente lembra do vagão lá destinado à mulher, que foi uma tentativa, né? Mas você mesmo explicou, não dá, né? 54%, como é que eu vou reservar só para a mulher, né? O que de iniciativas vocês conseguiram fazer? Olha, eu acho muito importante, eu agradeço a oportunidade da gente esclarecer, porque nós estamos aqui, eu estou representando uma empresa aqui na Lesp, que é a Casa do Povo, é a partir daqui que surgem as leis, e nós já passamos ao longo em diferentes pedidos de solicitações de projetos de lei, vindo aqui de deputados, falando dessa questão do vagão feminino. Mas veja, em algumas cidades, não trata assim de eu criticar, porque hoje no Brasil tem Brasília, Rio de Janeiro, que eles implementaram. Certo. Eu não encontrei nenhum estudo ainda que justificasse a eficácia deles, mas é uma tentativa para resolver aquele problema, porque as pessoas sempre falam, mas o assédio sempre existiu no transporte público. Sim. Então, seja nós que trabalhamos no transporte metropolitano, temos o metrô, temos, no caso de São Paulo, o SP Trans. Todos nós formulamos políticas públicas pensando nessa questão do assédio. Hoje é impossível você considerar esse volume de passageiros dia. Um vagão, nós temos 8, cada trem tem 8 carros, então um total de 2.000 pessoas, o número que comportaria ali seria muito pequeno pelo volume. Nós não contemplaríamos todo. Então, para mitigar essas questões do assédio, a CPTM, desde 2020, ela implementou um programa chamado Em Movimento por Elas, que tem uma série de ações previstas também para nós, ferroviários, quanto para nós, passageiros. O importante dos projetos criados é o chamado Espaço Acolher. Então, o que acontece? Nós temos um programa que nós incentivamos as mulheres a denunciarem esses que nós chamamos de predadores sexuais, que estão no transporte público. E o que acontece? O que é esse Espaço Acolher? Ele é um espaço reservado para, no caso da mulher, seja na plataforma, dentro do nosso sistema, dentro do trem, que ela tiver ela sofrer algum tipo de assédio, ela pode nos procurar e ela ser atendida num espaço reservado totalmente para ela. É muito importante a gente falar nisso, porque se a gente sabe que ele existe, nós vamos formular políticas públicas para mitigar essa situação. A gente percebe assim que cada vez mais, quanto mais propaganda nós fazemos, mais mulheres denunciam. Mas a própria pesquisa Voz Feminina ainda nos fala que as mulheres já sofreram, mas só 15% denunciou. Então a gente incentiva essa denúncia para que a gente possa fazer o que é o nosso papel. Levar, conduzir esse agressor. É muito importante falar que são os homens que estão no transporte público, que é lógico, até pela força, são eles que auxiliam na hora que ela pede uma ajuda, são sempre homens que ajudam, porque a grande maioria, felizmente, se sente envergonhada diante daquela situação, para a mulher naquela situação fragilizada, e também são, na maioria, homens que acompanham elas até a delegacia, quando nós conduzimos para que seja feito um boletim de ocorrência, para auxiliá-la. E fazemos campanhas regulares mesmo. Isso também com relação ao assédio moral, dentro da empresa, existe código de integridade. Então, uma série de ações que é como se fosse para ampliar uma rede de proteção
as mulheres. Uhum. Os vagões da CPTM têm câmeras internas? Todos possuem câmeras. Tem. Tem. Isso é muito importante, câmeras. Inclusive, já foi um ex-deputado que ele sempre falava tem que ter câmera e com qualidade, porque o juiz não pode condenar alguém que se tem um borrão. E já aconteceu muitas vezes. Aquela câmera de noite, pega uma pessoa na rua, pô, se você não caracterizar, quem estuda direito sabe que tem que ter essa questão. A câmera é muito importante, porque daí você pode identificar o agressor. E você acha que a punição hoje... Porque isso acho que a gente trata também do Código Penal, que é em nível federal, né? Da questão da punição. Você acha que ela do jeito que está hoje, é uma punição adequada? Olha, na minha opinião, agradeço a pergunta. Eu acredito o seguinte, que se nós estamos aqui, né, como eu disse, na Casa do Povo, dos legisladores, embora isso seja uma instância federal, é muito importante se pensar, eu defendo que se tornem leis mais rígidas. Porque, é claro, todos são inocentes até que se prove o contrário. Mas no caso dessa parcela pequena da sociedade de homens que são predadores, que eles estão no sistema simplesmente com o desejo de atacar de alguma mulher, e que quando nós realizamos o nosso trabalho com muito cuidado com essa mulher vítima e ele é conduzido na delegacia, muitas vezes ele vai embora primeiro que ela, porque ela tem que passar por uma série de exames com relação para poder justificar e uma hora ele vai ser condenado. Muitas vezes nós chegamos a pensar que desde a implementação desse envolvimento por elas, será que nós estaríamos enxugando gelo? Porque você vai lá, pega, ele conduz para a delegacia e depois ele é liberado. Porque dentro desse nosso contexto, nós vimos todos eles são primários. Todos que já foram detidos, encaminhados, né, para providências judiciais, né, penais, eles eram primários. E aí uma pessoa do Observatório, da Secretaria de Observatório de Mulheres da Secretaria de Segurança Pública, ela comentou que esse é um trabalho muito importante, porque à medida que as mulheres denunciam e que nós os pegamos, nós tiramos ele do anonimato. Ao tirar do anonimato, ele perde a primariedade dele. Então, eu gostaria muito de ver leis que, por exemplo, no caso dessas pessoas, incidentes, né, e que ela é pega ali em flagrante, que são situações assim, do limite da vulnerabilidade para a mulher, da humilhação para a mulher, porque qual de nós que sai do trabalho, vai para estudar, você está no transporte público e você vai esperar ser atacada por um predador sexual? E de que se tivesse esse olhar no sentido de endurecer, que eles estudassem para poder intimidar mais esse tipo de abuso, né, para a mulher. Entendi. Aqui na Assembleia Legislativa eu tenho visto mais legislações. Nós tivemos, por exemplo, no ano passado, a questão nos bares e restaurantes de se colocar cartazes e para que haja um auxílio, a mulher avisar, falar, olha, eu estou sendo vítima de uma agressão ou de um assédio, e aí tem que ter uma pessoa treinada. Claro que tudo isso é um movimento que aos poucos tem que ter fiscalização e tudo. Nos condomínios, são muitas legislações no âmbito estadual, dentro da competência, como a gente disse, né? O Código Penal é competência federal, então é outra, né? Ao mesmo tempo, é claro que tudo, como a gente disse aqui, a questão da Câmara, identificar com precisão, para também, quando se faz uma acusação, seja uma acusação realmente fundada, né? Não dá para fazer uma acusação também, porque você vai manchar toda uma pessoa, se você, eu acho que foi esse, não sei. Então tem que ter tudo muito fundamentado, mas as leis vão avançando nesse sentido. E na questão da educação, você acha que dá para melhorar, talvez nas escolas? Porque a gente volta na questão cultural. Em geral, são as mães que ensinam os filhos, né? Não estou falando que é culpa das mães, mas você acha que culturalmente as mães também e os casais vão hoje... Acho que já houve mudança, né? Dos pais ensinaram, olha, filho, tem que ter educação com as meninas, tá? Então, acho que é uma coisa que também vem do berço, vem da escola. Como é que você analisa? Olha, tudo passa pela educação mesmo, mas eu acho que do mesmo jeito que você comentou sobre essas leis, Lei Maria da Penha e tantas outras, é uma evolução muito grande. Se a gente pensar em nível de direitos da mulher no país, é uma questão que já evoluiu bastante. Mas eu acho que poderia ter um programa educacional, né, especialistas que abordassem com relação a isso.
Eu, como mãe de 3 filhos, tendo uma mulher e 2 homens, quando eles eram crianças, vou te dar um pequeno exemplo. Quando eles iam entrar no carro, eles sempre queriam ficar na janela. Então, os 2 entravam e se posicionavam, e minha filha ao meio. E ela queria. E eu peguei e fazia sempre eles descerem e falar, primeiro as damas, primeiro as mulheres. Ela vai escolher onde ela vai ficar e vocês 2 que alternem. E eu fui surpreendida, quando ele era pequeno, meu filho caçula, na escola, que a professora me chamou a atenção, que quando as crianças saíam correndo para a fila, que ele parava e falava, opa, primeiras damas. E mesmo ele sendo um gordinho, bem fofinho, ótima pessoa até hoje, ele sempre vinha para casa que eu falava, nossa, você pede? Porque ele vinha com frutas, chocolate. Mas eram as meninas em agradecimento por eles protegê-las. Então é um exemplo simbólico, mas eu acho assim que tudo começa pela casa da gente. Sim. É bom, eu também, você falando disso, eu me lembrei, por exemplo, da minha mãe, eu cheguei em casa, minha mãe fazia contar tudo, né? Aconteceu de certo e de errado, né? Eu falei, mãe, a moça, naquele tempo era inspetora, né? E eu era tão inocente, falei, mãe, acho que eu corri e ela me pôs de castigo. Aí a minha mãe falou assim, então amanhã você vai, pede desculpa e leva uma flor. E eu cheguei com essa flor, todo mundo, você vai dar para a professora? E eu morrendo de vergonha. Quando eu cheguei para essa mulher e eu dei a flor, parece que ela tinha recebido o maior presente. Ela falou, não, a diretora não é aqui. Eu falei, não, é para você. Aí ela ficou tão emocionada, ela nem mais lembrava o que é, imagina, com tanta criança, né? Mas para mim foi um exemplo bacana que minha mãe foi lá e mandou pedir desculpa. Da gentileza gerar gentileza. Gerou sempre, gentileza, né? e assim, foi uma coisa que marcou. E na infância, é quando a gente está começando, por isso que eu citei essa questão dos pais e das mães, e moldando também, né, essa questão da... Porque o preconceito é realmente difícil, e se os pais ajudam, acho que é sempre você. Mas mãe. eu vou te falar uma coisa, eu tenho muita esperança para o futuro com relação a isso. Porque quando a gente observa dessas pessoas que foram detidas, encaminhadas, são homens mais velhos, né? A média de idade deles mais velha. Então a gente percebe dos homens mais novos, que são justamente esses os que ajudam as mulheres, são os que vão como testemunha, são os que são muito solícitos em participar. Então a gente percebe assim essa mudança cultural. Dessas novas gerações. A gente vai para o rápido intervalo. Antes, a gente, só relembrando vocês, estamos falando aqui da comemoração do Dia da Mulher Ferroviária. A CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, transporta diariamente 1.900.000 pessoas, então são quase 1 milhão, mais ou menos 1 milhão de mulheres, né? E que trabalham na CPTM. E a gente está aqui como representante para entender como é que essa história internamente na CPTM, como que elas trabalham e externamente, já que o público é muito grande. A gente volta já, mas tem uns depoimentos bem legais que a gente tem para trazer agora para você, dessas mulheres ferroviárias que se sentiram muito honradas de serem homenageadas aqui por uma lei nascida de um projeto de lei do deputado Altair Moraes, dos Republicanos, que começou em 2023. Vamos acompanhar. Oi, meu nome é Ana Biscalchini, eu sou maquinista da CPTM há 13 anos. E ser mulher na ferrovia é você provar diariamente a sua capacidade, quebrar paradigmas, principalmente de um setor tão masculinizado. Eu me sinto muito feliz, muito orgulhosa da nossa nova conquista de um dia para a mulher ferroviária. Nós merecemos muito, porque temos que desempenhar a nossa função todos os dias, sem perder a nossa identidade, sendo todo dia questionada sobre a nossa capacidade de realizar aquilo, se a gente realmente está no mesmo patamar, e ver mulheres chegando a cargos nunca ocupados nessa ferrovia, e a evolução de tudo isso, de toda essa história, e reflete nessa nova conquista. Eu sou a Bruna Pisol e trabalho na Gerência de Planejamento da Mobilidade e Gestão do Território na CPTM. Para mim, ser mulher ferroviária é lutar todos os dias para oferecer mais mobilidade para a população. A gente trabalha para que a ferrovia alcance novos territórios, gerando acesso e inclusão, com serviços de qualidade e cuidadosamente pensado para outras mulheres, crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais. Eu acho super importante ter uma data em nossa comemoração para reforçar que a gente está aqui presente, colaborando com os mais diversos tipos de trabalho. Afinal, lugar de mulher é onde ela quiser. Obrigada. Olá, meu nome é Carolina Miyashiro, sou engenheira na CPTM há 11 anos e atuo como chefe de departamento de circulação e limpeza de trens.
Ser mulher ferroviária é ocupar espaços vistos como masculinos e muitas vezes se sentir sozinha por conta disso. É abrir caminhos para outras mulheres e mostrar que elas de fato podem estar onde elas quiserem. A instituição do Dia da Mulher Ferroviária é um marco importante, que reconhece a nossa luta diária para exercermos nossas profissões sem o julgamento de gênero, para que as nossas competências sejam vistas, antes do fato de sermos mulheres. Eu sou a Fabiana, sou administradora de empresas e assessora executiva na área de planejamento estratégico da CPTM. Ser uma mulher ferroviária é pertencer a uma dimensão da diversidade que se fortalece todos os dias. Eu vejo essa representatividade na ferrovia, que é um espaço majoritariamente masculino, como uma inspiração a outras mulheres de que podemos ser o que quisermos ser. Nós fazemos muita diferença ao enriquecer a empresa com mais produtividade, inovação, empatia e atenção aos detalhes. Itens vitais em uma empresa com um porte tão significativo e que traz muitos benefícios socioambientais para a cidade de São Paulo. Então, ter um dia para comemorar essa enorme vitória é muito bem-vindo. Parabéns a nós, mulheres ferroviárias, que contribuímos tanto para uma CPTM cada vez mais consciente. Eu sou a Jaqueline de Oliveira Calisto, sou supervisora de manutenção de material rodante dos trens que prestam serviços no 710 da CPTM. E ser mulher ferroviária é mostrar que nós podemos chegar aonde bem entendermos. A mulher não tem limites para o que ela quiser fazer. Então ela pode entender que se ela estiver à frente de uma condução do trem, à frente de uma equipe de manutenção, executando a manutenção em si, tudo isso é possível. Que isso independe de gênero. Basta o empenho, o conhecimento, depende da mulher. E ter um dia especial para isso demonstra que isso não está só partindo da gente. Mostrar para todos que isso é possível e que essas mulheres que quiseram fazer essa dupla jornada, elas estão sendo reconhecidas. Obrigada. Estamos de volta aqui no Alesp em Pauta. Eu estou conversando aqui com a assessora executiva da CPTM, a Natália Prado, está aqui com a gente. Eu volto agora com ela. Ô, Natália, você já passou por várias empresas, agora está ali na assessoria executiva da CPTM, né? Fala um pouco da sua experiência. Mulheres que deram certo na liderança, quais são as características, né? Porque existe a competição entre homens, existe competição entre feminina também, que eu já fiz programa aqui no esporte, que uma mulher quando olha para outra também não é fácil não, elas são competitivas. Quais são essas características? Como é que você lida com a liderança, tanto quanto entre homens, quanto entre mulheres? O que às vezes é um funil ali que a pessoa não avança, é medo, enfim, fala um pouco da sua experiência. Bom, como eu disse anteriormente, eu tenho 34 anos de serviço público. Eu comecei a minha carreira inicialmente na habitação, fiquei muito tempo trabalhando com habitação de interesse social. E o que eu acho? Que você, para trabalhar no setor público, você precisa gostar de gente. Eu sempre defendo isso. Se você não gosta de gente, você está no lugar errado, se ressignifique, procure outra coisa. Então, eu sempre tive muita facilidade em lidar com as pessoas. Essa questão da liderança veio muito cedo para mim, que eu posso dizer que eu com menos de 2 anos de serviço público, eu já ocupava cargos de chefia. Então, eu passei pela Prefeitura de São Paulo, pela Coab, pela SP Trans, eu já trabalhei na Câmara Municipal em liderança de governo, como chefe de gabinete de vereador, já trabalhei na Câmara dos Deputados, já trabalhando na bancada de São Paulo, também na presidência de lá, depois retornei para São Paulo, aproveitar essas experiências. O que eu percebi? E aí, quando a gente fala também aqui de casas legislativas como essa, aqui também é um universo muito masculino. Há um avanço com relação a essa questão de cotas, a participação de mulheres, mas se nós olharmos aqui, entre nós aqui, estamos 5 e eu. E nem sei quantos ali atrás. Então,
Essa também é uma realidade aqui de vocês. Sim. Então, Na política em geral, né? a política em geral. No Brasil e no mundo. E aí você percebe que eu acho que o que é melhor, o que me motivou a chegar até aqui, de eu ter feito realizações, agradeço muito, porque o que eu conquistei, principalmente para os meus filhos, vem desse meu trabalho, é você nunca ter medo. Eu tenho uma frase que é de um autor desconhecido que eu uso muito assim: não tenha medo de pensar diferente. Tenha medo de pensar igual e descobrir que todos estavam errados. Então, você inovar, você arriscar, você acreditar em você, eu acho que isso vai internalizando esse conceito dentro de você e vai externalizar para você ir ocupando o seu espaço, sempre com respeito. Eu não vejo uma mulher como uma pessoa que está competindo. Eu procuro a todo momento praticar a sororidade, a empatia, mas isso também com relação aos homens, porque o mundo, gente, é meio a meio, somos nós. Se a gente não se unir, não se pensar e você poder trabalhar junto, até no dia a dia, em família, eu acho que tudo isso se resume ao respeito. Uhum. Eu me lembro nas entrevistas que a gente sai por aí, né, eu fui entrevistar sobre um determinado tema, as mulheres fugiam e eu encontrei mais homens que falavam. Falei, olha, a oportunidade foi dada. Ao mesmo tempo, eu fico pensando a questão cultural que a gente falou no primeiro bloco, né? É sempre, às vezes, difícil porque, dependendo do ambiente, dependendo do tema, você tem mais dificuldade de falar. Então, a gente não dá para julgar ninguém, né? É o que a gente falou aqui, por exemplo, você chega uma mulher numa reunião, tem 10 homens e uma mulher, se fosse o contrário, mas para o homem, talvez para o homem fosse até mais fácil, mas assim, são inibidores que às vezes o universo masculino nem entende, não está acontecendo, não está percebendo muito o que está acontecendo. Bom, mas eu queria que você falasse um pouco da sua experiência também em RH, recursos humanos e treinamento. Eu trabalhei numa empresa que tinha muito treinamento e toda hora tinha um treinamento. Eu falei, meu Deus, treinamento de novo. Eu não sei se fora do Brasil tem mais isso, mas era muito legal, porque nos treinamentos se abordava diversos aspectos, né? Você acha que falta um pouco essa cultura de... Porque às vezes o RH das empresas, você entrou, bateu o carimbo lá, te dá, nunca mais você vê ninguém da pessoa. Serviço público e particular, eu acho que o RH das empresas tem um papel importante nesse aspecto, né? E você sabe que eu quero defender muito o RH da CPTM, porque eu acho que eles fazem um trabalho excepcional. Então, existe o portal do conhecimento, várias oportunidades, até se você para você agregar conhecimento. Mas um trabalho muito importante que eu acredito defendido com eles, que se a gente pensar dessas relações do trabalho de homem, mulher, deles terem criado várias palestras, por exemplo, desconstruindo o machismo no ambiente de trabalho. Você pensar nessa questão de papo de homens falando com homens. Porque eu acho que ainda dentro desse nosso universo, às vezes eu não tenho dificuldade nenhuma de falar sobre qualquer tema. Mas que muitas vezes para abordar, para chamar a atenção do homem, que é muito mais fácil um outro homem falar. Então sempre existem palestras periódicas para tratar isso, para desconstruir isso no ambiente de trabalho. Funciona. Melhorou muito, muito. Treinamento é sempre bom, uma forma de abordar. Com um profissional adequado, né, um psicólogo, uma pessoa do tema, é sempre bom para abordar. E a questão salarial, né? Em 2023, a gente está em 2024, né, falando sobre isso, e teve uma lei sancionada pelo presidente Lula em relação a salário de mulheres, de homens e tal. E eu vi reportagens dizendo que isso aí já é uma prerrogativa que existe há muitos anos, mas que na prática é difícil. Você acha que a gente vai avançar em equalizar essa questão de salário masculino e feminino? Olha, eu posso dizer que ao longo da minha carreira eu consegui construir uma carreira sólida que me desse, eu hoje tenho um salário que ele é compatível com a minha atividade, no qual eu me sinto satisfeita. Não que eu não queira um aumento, se alguém quiser me dar. Todo mundo quer, não conheço ninguém que não queira. Mas, não é na ferrovia, em todos os espaços. O que eu percebo é que você precisa trabalhar muito mais para você ter esse reconhecimento. Então, você fazer um determinado trabalho. Então, eu já, ao longo da minha trajetória, eu já ouvi falar assim, olha, apesar de você ser uma mulher, o seu trabalho foi muito bem realizado. Então, assim, olha, e você ter uma energia, você precisar gastar mais, sempre está provando. Eu ainda estava conversando com uma amiga minha que ela trabalha com TI, e que ela fala que as reuniões dela são pelo menos 160 homens e ela. Eu
falei, meu Deus. E ela fala assim que ela é a última, apesar dela ser a chefe do departamento, ela é a última que consegue falar. Então ela fala assim, então eu consegui conquistar tecnicamente, né, um espaço importante num universo também tão difícil e masculino, mas ela falou, mas eu ainda tenho essa dificuldade de alcance, né, com eles de falarem, olha, como que ela chegou aqui, né, das pessoas desconfiarem. E é muito importante falar que quando existem ótimos líderes homens também, né, pessoas qualificadas, mas eu sei, eu não tenho dúvida de que no caso da mulher, em arenas políticas como essa, no setor onde eu trabalho e em muitos do país, o esforço tem que ser bem maior, infelizmente. É uma coisa que vai se galgando, né? Por exemplo, se você pegar uma parcela da população aqui representada na casa, pela primeira vez, por exemplo, a gente tem a comissão da pessoa com deficiência, né? Então, a deputada na época me falava, eu atuo com isso, então muitas das demandas que chegavam, eu falava, gente, a demanda da população não é bem essa, é mais por aqui, por aqui, por aqui. Quando você tem uma representatividade, a senhora falou nas casas políticas das mulheres são menores, você acha que acaba tendo visão em relação às legislações para as mulheres, às vezes um pouco mais masculina ou não? Então, tem uma amiga, ela já fez um estudo com relação assim, vamos supor, se uma mulher ela é eleita, o trabalho dela, legislativo, é focado em políticas públicas para as mulheres, então a gente imagina, ela colocou a mulher ali nessa arena decisória. Não, não necessariamente ela vai estar ali realizando, fazendo trabalho só para as mulheres, ela tem um olhar para a sociedade. Sim. O que eu acredito é que para temas sensíveis, sejam econômicos, educacionais, de saúde, de mobilidade. A mulher ela está qualificada para atuar em todos esses cenários. E que ela pode ter um novo olhar, né? Pode pensar diferente. E eu acredito que isso é um avanço, né? Aqui é um retrato disso, essa casa, né? A progressão de novas mulheres, né? Mulheres que estão no primeiro mandato aqui e que são totalmente qualificadas, como eu disse anteriormente. O lugar da mulher é exatamente onde ela quiser. Então, ela pode estar aqui, ela pode estar onde ela quiser. Entendi. Bom, a gente está falando aqui sobre a questão do Dia da Mulher Ferroviária. É uma lei que já está em vigor desde 2023. Nesse ano de 2024, já foi comemorada aqui na casa. É do deputado Altair Moraes, do Republicanos. É 17.830 de 2023. Se você tiver interesse, a Natália, que está aqui com a gente, ela... Lembrando um pouco da história das ferrovias, que já tem acho que 150 anos. Desde a época do Império, século XIX, 1854 começou a ferrovia no país. A gente não tem um registro histórico, eu não consegui encontrar até hoje, que foi a primeira mulher ferroviária. Mas se nós pensamos que nós estamos em 2024, praticamente levou 170 anos para ter uma data simbólica para uma mulher. Como já tem de tantas outras enfermeiras. De tantas outras profissões, né? Para tantas diferentes profissões, mas da mulher ferroviária demorou esse tempo. Então, embora seja simbólico, o próprio deputado, no dia da cerimônia, ainda falou assim que, quero repetir as palavras dele, de que é uma data simbólica, que agora é oficial no calendário do nosso estado, mas ela também é um reconhecimento dessa profissão tão difícil e ainda dentro do universo tão masculino. Então, eu acho justo, muito justa, te agradece muito essa homenagem, porque ela vem não só para as mulheres de ferrovia do passado, as que estão e as que virão, porque eu acredito totalmente da mulher ocupar mais ainda esse mercado, que é bem interessante. Nós temos colaboradoras que trabalham desde a manutenção, desde a via aérea, que elas fazem trabalho de manutenção, maquinistas, as pessoas que trabalham em nossas bilheterias, muitas seguranças, elas estão no CCO, Centro de Controle Operacional, que é o que controla toda a mobilidade, né, da CPTM, e elas não deixam nada a desejar. O que você diz para uma mulher que quer enveredar aí por uma profissão que é mais tipicamente masculina, mas fala, poxa, mas eu gosto dessa profissão. A gente vê hoje mulher dirigindo ônibus, que às vezes a gente ainda estranha, né? Tem mulher
com certeza que... Como é que fala? É pilota o trem? Como é que é o... dirige, pilota, enfim. As pessoas dizem diferentes formas, né? Mas condução, né? Conduzir, tá certo. O que você diz para essa mulher que quer enveredar para uma carreira que é tipicamente masculina? Meu conselho é que ela faça exatamente aquilo que ela tiver vontade. Porque a partir do momento que mulheres decidiram ocupar espaços considerados masculinos, é que proporcionou essa evolução para estarmos, por exemplo, hoje aqui tendo essa conversa, né? Da primeira que esteve lá. Porque eu acho assim que a gente pode ter uma profissão que às vezes pode nos permitir uma condição financeira melhor, mas é muito mais satisfatório quando você trabalha naquilo que você gosta e daquilo que você tem o desejo. Uhum. Então, a gente tem um programa de aprendiz na CPTM, que são os jovens que começam pelo Senai, aquilo que você comentou, de você já ter estudado, a gente percebe várias mulheres, já meninas, né, participando dentro desse programa de formação. E não ter medo. A gente só vai saber depois que realizar. Você acha que essa, vamos dizer, geração Z, ou a nova geração, o que as mulheres pensam do feminismo? Porque se você pegar em outras décadas, você olhar, você vê que o feminismo fez grandes conquistas, né? Você acha que elas entendem hoje as conquistas feministas? Porque eu vi um comentário uma vez na internet de feministas e meninas indo contra, né? E achei meio estranho, assim. Como é que você acha que isso está sendo construído na cabeça dessa juventude em relação ao feminismo? Olha, essa palavra feminista, ela é uma palavra muito forte, depende, né? As pessoas definem de diferentes formas. Uhum. Eu, particularmente, prefiro usar na condição feminina. Certo. Então, eu percebo também isso, nas minhas relações com mulheres mais jovens, e que elas buscam, mas aí eu acho que também vale para os homens mais novos, e eu acredito totalmente que questões como homofobia, transfobia e outros problemas, né? Doenças, na minha opinião, da nossa sociedade, isso tende a diminuir porque eles têm uma consciência de mundo muito melhor do que agora. E as mulheres praticam mais essa questão de empatia, sororidade, isso entre mulheres, de quebrar esses paradigmas. Eu tenho muita fé na nossa juventude, sim. Sim, vai evoluindo, né? Por exemplo, na questão de que a gente sempre debate da mulher ter múltiplas tarefas, tarefa em casa. Você acha que isso mudou um pouco nas novas gerações ou de mentalidade, de divisão de trabalho? Hoje, a construção da família é muito diferente, né? Porque são menos filhos, tem muitos casais que sequer têm filhos. Mas você acha que se avançou um pouco nisso? Vejo totalmente, vejo de uma forma muito otimista. Então, se você estiver no mercado, você encontra homens fazendo mercado, homens com criança, às vezes até meio atrapalhado ali, né? Que você até ri, que às vezes 2 filhos brigando dentro de um carrinho e ele tá ali apavorado, como fazer. Mas eu entendo também divisão de tarefas em casa, de complementação de renda, de entender da necessidade. Há casos até de homens que hoje ficam em casa cuidando dos filhos, porque a mulher, dentro do mercado de trabalho dela, é melhor, se eles pensando no contexto de família. E eu acho que isso também mudou. E ainda bem, né? Se a gente perceber, eu acho que um grande termômetro são as redes sociais. Se você observar assim, você percebe pais dançando com filhas, pais ensinando, às vezes, alguma atividade doméstica, no fogão, né? Que eu acho que a grande evolução do homem foi o homem ter conseguido chegar no fogão. Então, alguns... aprender como é que eles chegaram na cozinha. Alguns diriam assim, que alguns na sala, né? E você espera assim, que para o quintal e para a vida que também isso faça parte da evolução. Um aprendizado que começa em casa, passa pela escola, depois a gente vai enfrentar o ambiente corporativo, né? Sim. Mas é uma construção, né? E também as famílias já se mudaram tanto, né? Aquele modelo de família, pai, mãe e filho, assim, eu trabalhei também na área da habitação e eu vi muito, eu ia fazer reportagem, falar, já vou pensar na mulher, no marido, e a gente encontrava a realidade, a avó cuidando, é só o pai, é só a mãe. É uma sociedade de uma família mosaico. Exatamente. São diferentes construções muito. E nem por isso deixam de ser menos família do que a família tradicional brasileira.
É, exatamente, a família tradicional, mas mudou muito, assim, muita mulher mãe solo, né, que a gente vê Sim, muito, é uma sim, realidade, né, sim. que a gente vê. Mas o que é mais importante de tudo isso é você pensar que nesse arranjo, né, dentro desse país maravilhoso, eu acredito totalmente no nosso país, né, acredito, né, no poder legislativo dessa casa aqui, porque ela é que define a agenda, né, ela que aqui é um agente transformador para poder legislar em leis a favor de mulheres, de minorias, né, e se for necessário até mesmo para os homens, por que não? Porque já me perguntaram assim, nossa, mas você só faz coisa para as mulheres? Onde ficam os homens? Já foi abordado assim, elevador. E eu falo assim, olha, você veja só, é uma questão que você faz no sentido de melhorar as relações. Nunca é para achar que uma mulher é melhor. Quem é melhor, né? É você desconstruir a ideia do sexo frágil. De tudo isso, a nossa conversa de hoje, acho que vale muito pensar isso, né? Não é. O que é? A mulher não é frágil. Ela pode Vive não ter mais uma que os força homens. física. É? Vive mais que os homens, o homem vai em primeiro. Verdade. É verdade, essa questão da fragilidade é muito relativa, né? Às vezes a gente pensa na questão física, né? Mas a mulher, para muitas questões na vida, inclusive da questão de viver mais, né? Porque a mulher vive, acho que há 5 ou 7 anos no Brasil e no mundo inteiro aí, mais que os homens. Bom, a gente está chegando ao final, mas eu queria que você fizesse um resumo. A gente falou da questão legislativa, da questão da educação, né? Eu queria que você arrematasse aí. A gente ainda vai ver alguns depoimentos antes de finalizar aí das mulheres que foram agraciadas aí com o Dia da Mulher Ferroviária, mas, enfim... principalmente nesse bioma educação e legislação, eu queria que você firmasse aí da sua experiência, o que você acha que a gente pode melhorar em relação ao tratamento das mulheres em todos os níveis, tanto começando lá do assédio sexual e moral, enfim, mas também da paridade de salário e por aí vai. Olha, eu gostaria de agradecer pela essa oportunidade. É a primeira vez, não sei quanto tempo tem a TV Alesp, mas é a primeira vez de estarmos aqui representando uma empresa, a maior empresa de ferrovia do país, que tem um quadro de mulheres fantásticas e de ótimos homens que compõem e fazem diariamente esse sistema funcionar. A mensagem que eu gostaria de dizer é de que nós, enquanto empresa, nós estamos assim, extremamente atentos para a questão das mulheres. Seja no âmbito interno, com políticas públicas que possam ajudar colaboradoras a melhorar em diferentes segmentos dentro da empresa, como com as nossas passageiras. É um número crescente de mulheres que estão no sistema, é um número de participação, então hoje a maioria dos nossos clientes são mulheres, nós estamos muito atentas, queremos aprender cada vez mais e fortalecer essa rede de proteção para as mulheres, durante a sua jornada dentro do sistema tão importante de mobilidade urbana como é a CPTM. Muito legal. Eu nunca mais acho que vou pegar um trem e sem me lembrar dessa entrevista aqui, saber que a CPTM tem um contingente alto de mulheres e na liderança acima da média de outras empresas. É bom, é interessante, porque aí com certeza elas vão ter um olhar para as mulheres, principalmente aí na questão do assédio sexual que a gente tratou aí no primeiro bloco. Bom, a gente vai ver mais alguns depoimentos do Dia da Mulher Ferroviária, uma iniciativa do deputado Altair Moraes, que se comemora agora em 8 de março, no Dia da Mulher, em todos os anos, com festividades. Quem sabe o ano que vem elas voltam aqui para trazer mais novidades. Vamos ver esses depoimentos e a gente já volta. Oi, meu nome é Kátia Luzia, sou ferroviária, agente de serviços de operação. Eu sou uma mulher ferroviária e ser mulher ferroviária, para mim, na minha função, é uma realização do que eu mais gosto de fazer, que é um atendimento com excelência. Saber hoje que eu tenho um dia especial para mim, um dia em minha homenagem, foi assim, muito bom saber, foi ótimo, maravilhoso. E eu estou muito feliz, né, de saber que eu tenho um dia especial para mim. E como eu sou muito batalhadora, muito guerreira, como inúmeras mulheres que temos aqui, a gente só se sente honrada. Estou muito honrada. Eu sou a Sara, estou como coordenadora do Núcleo de Inteligência na CPTM e vim falar um pouquinho do que é ser uma mulher ferroviária.
né? Ser ferroviária é vencer diariamente diversos desafios, usar muita determinação e superar barreiras que diariamente ocorrem num ambiente que naturalmente, né, era masculino. E agora temos a presença de mulheres que são capazes de conduzir e desempenhar com maestria qualquer função aqui dentro da ferrovia. Então nós temos mulheres que são maquinistas, engenheiras, operadoras, técnicas de manutenção. Em todas as áreas a gente tem mulheres que desempenham esse papel de uma forma fenomenal. Não há barreira alguma para a mulher ser ferroviária, né? Correr o sangue de ferroviário na veia, então, parece que a força aumenta ainda mais. É a força da mulher transformando a ferrovia. Meu nome é Simone e sou chefe do Departamento de Gestão de Negócios. Ser mulher ferroviária, para mim, é algo desafiador, mas ao mesmo tempo muito gratificante. Ainda somos minoria aqui na ferrovia, principalmente nos cargos de confiança. Muitas vezes, nas reuniões que eu participo, só tem eu de mulher, mas isso não impede de me posicionar. A ferrovia é algo viciante. Antes de ser engenheira, administradora, advogada, você é ferroviária. E claro que eu adorei ter um dia de homenagem à mulher ferroviária. Com certeza, nós super merecemos. Meu nome é Vanessa Lima, eu sou engenheira civil e trabalho na CPTM há 9 anos. Ser mulher no setor ferroviário é quebrar barreiras que nos foram impostas durante muitos anos. É fazer parte de um time que transporta milhões de passageiros todos os dias. Eu tenho muito orgulho de trabalhar na CPTM, pois sei que meu trabalho tem um propósito. O propósito de melhorar um pouquinho cada dia a vida das pessoas que dependem do nosso trabalho. Parabéns a todas as minhas colegas ferroviárias, maquinistas, engenheiras, mecânicas, diretora. Parabéns, é muito importante para nós poder comemorar o Dia da Mulher Ferroviária. Bom, a gente acompanhou os depoimentos aí, mulheres honradas aí por serem homenageadas pelo seu dia, o Dia da Mulher Ferroviária, uma iniciativa, como eu disse, do deputado Altério Moraes, do Republicanos, sempre em 8 de março. Eu volto aqui para a Natália do Prado, assessora executiva da CPTM, com as suas considerações finais. Já falou, né? Mas agradecendo muito a sua participação aqui. Volte mais, viu? Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Já que agora foi instituído, né, e já está no calendário oficial, nós poderíamos combinar uma roda de conversa no próximo ano, né? Até para a gente comparar. Estou me convidando? Não, temos outras colegas também. Não, vai ser, adorei a ideia, muito bom, muito bom. E até para a gente comparar o avanço. Sim. Porque ele pode não acontecer na velocidade que desejamos, mas ele é real e temos um pensamento muito positivo com relação a esse tema. Muito obrigada. Precisa esperar o ano que vem, não. Já está convidada as mulheres da CPTM para vir aqui e outras participarem e trazer as novidades, já que é uma empresa que tem um destaque nesse setor, conforme a gente acompanhou. Agradecemos a Natália do Prado, assessora executiva da CPTM, e a você que nos acompanhou até aqui. Mande as suas sugestões, reveja este programa lá nas redes sociais, especialmente no YouTube. Até a próxima edição.